Quero usar da tribuna hoje para fazer 3 registros o mais rápido que eu puder. O primeiro é muito triste, registrar esta moção de pesar pelo falecimento, no dia 27 de setembro, do cineasta baiano Guido Araújo, aos 83 anos. Guido nasceu na cidade de Castro Alves, no Recôncavo Baiano. Escreveu uma importante página na história do cinema da Bahia e do Brasil. Cineclubista, cineasta, professor, formador de uma geração de cineastas. Foi o idealizador da Jornada Internacional de Cinema da Bahia, que chegou a ser realizada durante 40 edições, portanto, 40 anos, praticamente, dada a sua obstinação e persistência, muitas vezes, quase sempre, com poucos recursos e quase nenhum patrocínio, devido ao seu caráter independente e cultural. Guido também dirigiu filmes focados no interior baiano, como Maragos de Pinho, Feira de Banana, A Morte das Velas do Recôncavo, Lambada em Porto Seguro, Raso da Catarina e Festa de São João no interior da Bahia. Recentemente foi homenageado com a série O Senhor das Jornadas, dirigida por Jorge Alfredo Guimarães, também cineasta, e transmitida pela TVE, que conta sua trajetória desde a realização do filme Rio 40 Graus e Rio Zona Sul, ao lado de nomes como Nelson Pereira dos Santos, Jesse Valadão, Zequete e Hélio Silva, 2 filmes que marcam a história do cinema no Brasil e acompanharam a vida de Guido tantos anos depois, quando foi viver e estudar na Tchecoslováquia, onde também contribuiu para divulgar o cinema nacional. A série é um tributo ao seu papel na luta de resistência e promoção do cinema independente em nosso país. Todo o trabalho, a história de vida e defesa da cultura do cinema nacional. Quando fui prefeita, tive a alegria de poder contribuir com essa jornada de Guido, que se transformou numa missão de sua vida, e quero registrar aqui minhas sinceras condolências aos amigos, familiares, em especial à esposa Mila, os filhos Guido, André e Milena. Mas, senhor presidente, senhores senadores, coincidentemente tenho 2 senadores na mesa que têm interesse pelo assunto. Hoje nós realizamos na Comissão de Desenvolvimento Regional, senador Jorge Viana, uma audiência pública para discutir esta medida da ANAC, a resolução da ANAC, que, entre outras coisas, permite o pagamento da bagagem, né? Chamada, portanto, a resolução da bagagem, né? E foi um debate muito interessante. O senador Humberto Costa apresentou um projeto de resolução ao Senado, que está na Câmara agora, o que nós aprovamos no Senado, suspendendo essa posição da ANAC. Uma posição que Vossa Excelência foi relator. Uma posição que me chama a atenção, porque dos membros que estavam na mesa, estava na mesa a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, que tem sido um parceiro na discussão do aumento da malha aérea nacional e do fortalecimento do turismo em nosso país, mas que defendeu, claro, obviamente, os interesses das empresas de aviação aérea. Eu não sei quem defendeu mais esses interesses, se a ANAC ou os empresários. E a mim me surpreende, porque a ANAC tem a função de regulamentar o setor e fiscalizar. E, em nome de uma possível democratização da oferta de produtos e serviços, se está induzindo um tipo de consumo no país e, principalmente, está se fazendo uma política que não tem agradado ao consumidor. Quero registrar que esta audiência pública na nossa comissão, o senador Humberto, para que Vossa Excelência fique tranquilo em relação à posição que tomou, o quanto ela corresponde à opinião do consumidor brasileiro. Foi a audiência pública com maior nível de manifestação de internautas. Mais de 70 mensagens foram enviadas à nossa comissão. E 95% delas de desaprovação da medida.
Então, eu vou fazer um relatório dessa audiência pública para trazer ao plenário do Senado, para que nós possamos debatê-la mais. E, ao mesmo tempo, eu fiquei muito preocupada com aquela audiência, foi uma proposta minha que ela acontecesse, pela importância do debate, e preocupada com a comissão, com a CCJ, que tinha na pauta a questão da redução da maioridade penal e que eu queria muito poder participar para intervir. Graças a Deus, foi suspensa essa pauta, transferida para uma outra data, de maneira que eu poderei participar desse debate. E aí quero aproveitar, entrando um pouco nessa discussão, para dizer que o portal G1 lançou, em parceria com o Núcleo de Estudo da Violência, da USP, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um projeto inédito, denominado Monitor da Violência, para tentar medir, entre aspas, o número de assassinatos no Brasil. Infelizmente, o número é estarrecedor. Em uma semana, foram registradas 1.195 mortes no Brasil, num período de 21 a 27 de agosto, o que leva a uma estimativa de mais de 62 mil assassinatos por ano. Um número aterrorizante, que se compara ao número de mortos na Guerra da Síria em 2016. E como já estamos há algum tempo alertando este Senado, no relatório da CPI do assassinato de jovens, que presidi e teve a relatoria do senador Lindbergh Farias, essa é uma situação sobre a qual o Brasil não pode continuar calado. O levantamento contou com a participação de 230 jornalistas, que apuraram dados e escreveram sobre a história dessas mortes em mais de 500 cidades brasileiras. Segundo o Fórum de Segurança Pública, o Brasil concentra cerca de 3% da população mundial, porém é responsável por 12%, em média, de todas as mortes violentas, intencionais do planeta. É uma situação de calamidade pública. E como nós vimos na CPI do assassinato dos jovens, a maioria dos homicídios tem como vítimas jovens do sexo masculino, negros, moradores da periferia. O próprio indicador do GI confirma esse perfil, ao mostrar que, no período pesquisado, do total de vítimas, 89% são homens, especialmente jovens, entre 18 e 25 anos, 33% do total, e negros, que correspondem a 2/3 das vítimas em que a etnia é informada. Diante dessa circunstância, eu gostaria de abordar, porque ela tem toda relação com essa discussão sobre a maioridade penal, de alguns mitos em relação a essa questão da redução. Mito 1. Prender adolescentes reduz a violência. Não é verdade. Apenas 1% de todos os crimes e 0,5% dos homicídios no Brasil foram cometidos por adolescentes. Outro mito. Os jovens que cometem crimes ficam impunes. Também não é verdade. O Estatuto da Criança e do Adolescente pune adolescentes a partir de 12 anos de idade, com medidas socioeducativas, que inclui privação de liberdade, ou seja, prisão num espaço específico, especial. Portanto, o sistema brasileiro já é, sim, duro com adolescentes infratores, mais do que em muitos países onde esta idade não permite a punição. Aqui, jovens são julgados e responsabilizados a partir dos 12 anos de idade. Um outro mito, para finalizar. A redução da maioridade penal é tendência mundial. Isso não é verdade em absoluto. A maioria dos países mantém a maioridade penal acima dos 18 anos. Portanto, senhor presidente, uma outra questão. Nenhum país que reduziu a maioridade penal reduziu a violência. No Brasil, 70% dos ex-detentos voltam a cometer crimes. O que, na verdade, nós precisamos, o caminho a ser indicados, que esses indicadores de violência apontam para nós enfrentarmos essa situação,
é que o caminho é investir no sistema socioeducativo, conforme já preconiza o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que tive a oportunidade de ser uma das relatoras no Senado Federal quando da sua aprovação. O caminho ainda é investir mais em educação. Só com educação de qualidade e oportunidades reais poderemos oferecer condições para tirar os nossos jovens do caminho da criminalidade. O foco de políticas públicas tem que ser voltados ao combate à criminalidade, na prevenção precoce e no estabelecimento de programas voltados à estabilidade familiar, para ajudar a reduzir a negligência no meio familiar e a insegurança na primeira infância. É também necessário focar na prevenção à saúde e na oferta de oportunidade de lazer, cultura, esporte e empregos aos jovens. Finalizando, senhor presidente, os adolescentes estão em formação. Colocá-los em sistema prisional superlotado em condições desumanas não levará à sua recuperação. Vamos assumir o Congresso Nacional e todas as estruturas de governo desse país a responsabilidade que nós temos pela Constituição de zelar pela infância e adolescência e juventude deste país. Muito obrigada.